Muito bom, meu povo. Vamos lá abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 13, do versículo 26 ao versículo 30. João, capítulo 13, do versículo 26 ao versículo 30. Eu quero só dar uma reforçada que, ao terminar o Tadel aqui, nós teremos um intervalo aí de 5 minutos, vai ter um cronômetro aqui, 5 minutos, e a gente vai ter a nossa escola ministerial para a formação de líderes e auxiliares de célula, e quem quiser participar também pode ficar à vontade, tá bom? João capítulo 13, do verso 26 ao verso 30, diz assim: Respondeu Jesus: Aquele a quem eu der esse pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa. Disse-lhe Jesus, mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, meu Deus, seja o nosso alimento espiritual dessa noite, que o Senhor nos alinhe e ajude a viver realmente como o Senhor orientou Josué, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas andando firmemente nos teus passos e na tua direção. Teu Santo Espírito nos ajude em tudo. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, queridos. Eu olho para a vida de Judas e eu fico pensando assim, meu Deus, que oportunidade Judas perdeu. Quantos de nós não gostaríamos de estar com Jesus, de andar com Jesus, de ver os milagres e até de participar dos milagres com Jesus? Eu vejo a vida de um homem que tinha tudo para ser um discípulo, nossa, abençoado, para mudar a história da sua família, para mudar a história da sociedade, das pessoas do seu tempo, mas não aproveitou isso. E queridos, Judas tinha o que muitas vezes, aliás, Judas tinha o que também nós temos. E eu falo de fraquezas. Nós também temos algumas áreas que precisam constantemente serem tratadas, serem até mesmo curadas pelo Senhor. E uma fraqueza, quando ela não é tratada, ela se torna um perigo para a nossa vida. As inúmeras fraquezas de Judas, eu não vou falar sobre todas, eu vou falar sobre algumas, mas as inúmeras fraquezas de Judas o levou a trair Jesus. E quando as nossas fraquezas não são tratadas, elas são perigosíssimas na caminhada cristã. Talvez, eu vejo às vezes algumas pessoas falando assim, não, mas eu sou fraco, mas o Senhor é forte na minha vida. Mas existem fraquezas, às vezes, que nos acompanham, que não deveriam nos acompanhar por tanto tempo. Não é lógico alguém que entregou a vida a Jesus há alguns anos e continua caindo na mesma fraqueza. Continua desenvolvendo os mesmos problemas. E aí eu acredito, queridos, que dessas fraquezas, vamos falar sobre Judas, algumas certamente ele já tinha antes da sua conversão. Mas eu quero falar sobre uma fraqueza que ele adquiriu depois da sua conversão. Então o tema da nossa mensagem hoje é as 3 fraquezas de Judas. Quais são 3 áreas que Judas tinha na sua vida, que de repente eu posso também ter esse problema e que eu preciso tratar? Como eu disse, eu não tenho como falar sobre todas, eu poderia colocar mais algumas aqui. Mas eu falo sobre essas 3 porque
na minha opinião, são as mais perigosas hoje em dia. Então a primeira fraqueza de Judas, que o levou a trair Jesus, foi a ganância. A ganância, queridos, é aquela pessoa que só visa o lucro. Uma pessoa gananciosa, ela tem um amor descontrolado pelo dinheiro. E ela é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive trair pessoas queridas por causa do dinheiro. Você conhece gente que depois que começou a ganhar dinheiro, depois que começou a ter, de repente, uma condição financeira diferente, mudou? Eu conheço. Eu conheço pessoas que, depois que melhoraram de vida, elas meio que começaram a se relacionar com outras pessoas e esqueceram aquelas que foram fundamentais quando ela estava ali no início, quando ela ali estava crescendo. Eu vejo pessoas que viraram as costas para a própria família. Pessoas que abandonaram a casa, abandonaram o casamento, abandonaram literalmente a família por causa do dinheiro. Pessoas que abandonaram a igreja por causa disso. Pessoas que abandonaram o ministério. Era uma bênção. Mas começaram a ganhar dinheiro, começaram a ter tanto amor por isso que se perderam. E a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Certamente Judas já tinha esse problema antes de conhecer Jesus. Possivelmente Judas já gostava de dinheiro. E é interessante que, aonde é que Judas vai servir a Jesus? Justamente cuidando do dinheiro. A Bíblia sugere que Judas estava motivado, a sua vida era motivada pelo lucro, pelo dinheiro. Já que ele concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. Então, houve um momento em que uma mulher, ela quebra um vaso de alabastro, um vaso caríssimo, um perfume caríssimo, e despeja aos pés de Jesus. E qual é o questionamento de Judas? Por que não vendeu esse perfume? Por que não ajudou os pobres? Por que os necessitados? Na verdade, Judas não queria ajudar os pobres. Judas estava pensando assim: meu Deus, que desperdício de dinheiro é esse? E claro, aí tinha uma pontinha de inveja também, porque não foram os seus pés que estavam sendo lavados, eram os pés de Jesus. Então, queridos, são nas pequenas coisas que nós começamos a perceber que a ganância, ela é um pecado. Isso é um pecado que precisa ser tratado. E eu gosto sempre de usar essa expressão. Você precisa domar, colocar na coleira isso. Ou seja, você precisa estrangular isso da sua vida. Se o tempo todo você está pensando em dinheiro, o tempo todo você está pensando em ganhar coisas, o tempo todo você está pensando em acumular coisas, meu querido, cuidado, porque isso pode ser ou uma ponta de ganância, ou algo que já tomou conta de você. Quem é pastor, por exemplo, existem coisas que nós vamos deliberar, como igreja, como diretoria. E às vezes, graças a Deus, isso há muito tempo, mas às vezes eu via pessoas dizendo assim: mas nós precisamos investir, nós precisamos cuidar melhor do dinheiro da igreja. Nós precisamos investir de maneira melhor o dinheiro da igreja. Mas a preocupação dessa pessoa não era com a expansão do reino. A preocupação dessa pessoa não era em investir as coisas para a igreja, mas a preocupação dessa pessoa é: eu quero ver dinheiro, eu quero ver o caixa da igreja ali, com muito dinheiro.
E por que ele não quer gastar? Porque é assim que ele vive. É o tio Patinhas, você é das antigas, sabe o que eu estou falando. Que tinha um cofre ali de dinheiro, que nadava naquelas moedas de ouro. E que não gastava nada, porque amava aquilo ali. A gente esquece que o dinheiro, ele não é algo para ser amado, é para ser usado. É para ser usado. A gente tem que amar pessoas, e não coisas, não dinheiro. Então, esse pecado não tratado na vida de Judas, certamente desencadeou a traição dele com relação a Jesus. Então tome muito cuidado, meu querido, minha querida, se você anda pensando muito em dinheiro, se você anda preocupado em dinheiro, se suas conversas só envolvem dinheiro, porque talvez o diabo está querendo usar isso para te afastar de Deus, para te afastar de pessoas que são importantes para você, para afastar você do seu cumprimento, ou seja, de você cumprir um propósito para Deus. Por que Judas não conseguiu concluir o propósito que ele tinha como discípulo? Porque ele foi ganancioso. E a ganância é aquele que visa exclusivamente o lucro, seja ele lícito ou seja ilícito, mas ele visa isso. O segundo destaque, que é a segunda fraqueza que eu apresento para vocês sobre Judas, é que Judas era um homem desleal. A deslealdade fazia parte dos pecados, das deficiências que Judas carregava na sua vida. Nós não estamos falando de um homem que conheceu Jesus em uma noite e na outra noite traiu Jesus. Não, nós estamos falando de um homem que caminhou com Jesus. Um homem que foi amado por Jesus. Um homem que recebeu os ensinamentos do próprio Jesus para ele. Quantas pessoas, a Bíblia diz que uma multidão de pessoas comprimia Jesus porque queriam ficar próximo dele. E Judas, juntamente com os 11 discípulos, tinham esse privilégio de estar com Jesus. Mas a Bíblia diz que Judas foi desleal. E o que é uma pessoa desleal? Aquela pessoa que não cumpre com os acordos. É aquela pessoa sem decência, sem honra, sem honestidade. É um desonesto. É aquele que não se importa em agir falsamente e desonestamente. Se o leal é aquela pessoa que cumpre, né, que é de confiança, o desleal é aquela pessoa que faz tudo o contrário. Queridos, essa deslealdade, eu acredito que já veio na vida de Judas. Ele não adquiriu isso caminhando com Jesus. É uma área em que ele não tratou. E o desleal, ele demonstra, ele vive de aparência, ele tenta aparentar uma lealdade. E o desleal, é fácil às vezes a gente reconhecer, em alguns casos, né? Porque ele é caricato, ou seja, muitas vezes ele quer disfarçar tanto uma coisa, que ele exagera demais na outra. Por exemplo, quando a mulher quebra lá o perfume, né? O vaso de alabastro. E ele fala assim, mas que desperdício. Nossa, isso aí poderia ser vendido, ajudar dos pobres. Nenhum outro discípulo falou igual ele. Mas ele falou isso.
Por quê? Porque o desleal quer dar uma aparência de leal, uma aparência de comprometido, uma aparência de alinhado ali. E querido, escute uma coisa, se você age assim, deixa eu te dar um conselho, trata isso urgentemente. Porque pessoas desleais têm a tendência de atrair também pessoas desleais para ele. O desleal, ele acha que ele está abafando porque ele está enganando o outro. E ninguém está enganando ele. O texto diz que, a Bíblia diz que Judas, depois que traiu Jesus, ele chegou com remorso e foi devolver lá, como se fosse assim, eu quero tirar de mim essa culpa do que eu fiz com Jesus. Não era arrependimento, era culpa. E ele falou assim, não, pode ir embora com esse dinheiro aí. Pode ir. Ou seja, as pessoas não estavam nem aí para a vida dele. Então, Judas era um dos discípulos mais próximos de Jesus. E no entanto, queridos, ele traiu e ele entregou Jesus aos inimigos. Claro, pastor, mas isso não tinha que acontecer? Sim, tinha que acontecer, porque Deus vê todas as coisas, mas em nenhum momento é Deus que conduz Judas a fazer isso. Quem é que conduz Judas? A Bíblia diz que Satanás. Judas está com Jesus, os outros discípulos, e o texto diz que tão logo Judas comeu o pão, e Jesus falou assim, alguém vai me trair. Quem vai trair? Aquele que comer esse pão. A Judas, ele comeu o pão. Ele sabia que Jesus sabia. Irmão, qual era a atitude que Judas deveria ter tido ali? Se ele não tivesse coragem de falar isso na frente dos outros discípulos, ele disse assim, Senhor, preciso falar com o Senhor. Eu preciso compartilhar uma fraqueza minha. E Judas caminhava com Jesus há anos, há pelo menos 2 anos. E durante todo esse tempo, Judas não abriu o coração, falando sobre a ganância e sobre a sua deslealdade. Judas poderia ter dito lá atrás, Senhor, eu estou sentindo que eu vou fazer uma coisa errada, me ajude com isso. Não, ele calou. Aí Jesus diz, quem vai me trair vai comer o pão aqui. Aí ele pega o pão, aí ele come o pão que Jesus diz, aquele que comer esse pão aqui, que eu estou identificando, vai me trair. Judas come. E aí a Bíblia diz que Satanás entrou nele. Esse Satanás entrou nele não é uma possessão, mas é como se estivesse dizendo assim, que Judas, a partir de agora, começou a cumprir o plano do diabo. É como se... Você já deve ter, por exemplo, experimentado quando você é tentado pelo diabo. Faz isso. Alguém te fala alguma coisa que você não gosta? Fala mal dele, faz isso. E a gente faz, no calor ali da emoção e do pecado. Então Judas, ele comeu, ele não se arrependeu, e ele seguiu os planos do diabo. Querido, você já parou para pensar que a deslealdade começou com uma pequena discordância, talvez de Judas? Talvez quando Judas percebeu que seguir Jesus não dá lucro. Talvez ele pensou assim, rapaz, eu vou seguir Jesus aqui, porque muita gente atrás dele, isso vai ser uma fonte de riqueza. E eu cuidando da tesouraria, eu vou passar a perna aqui, vou enganar, e vou enricar com isso. Uma pequena discordância, que não foi tratada,
se tornou em uma grande atitude de deslealdade. Alguns problemas na nossa vida, queridos. Você pensa hoje, não, mas é só um probleminha. Não, é só uma mentirinha. Não, é só uma raivinha. E você vai botando inha no final de tudo. E não existe pecadinho. É pecado. E se nós não tratarmos dessas nossas mazelas espirituais, assim como Judas, isso pode ganhar um volume em nós, a ponto de perdermos o controle da nossa vida espiritual. Então, se essa deslealdade certamente começou com uma pequena discordância, que não foi tratada, e que causou uma consequência horrível para a vida de Judas, com relação à sua vida com Jesus, será que você vai pagar para ver? Você vai pagar para ver áreas da sua vida, pecados que talvez só você sabe, porque está tão escondidinho, e você está assim, não, mas eu estou sob o controle disso. Não está. Só existe uma pessoa que está sob o controle do pecado da nossa vida, e esse é o diabo. E é igual um traficante, ele vai sempre nos dar uma dose maior, para que a gente viva na dependência daquele pecado. Aí Judas caminhou de uma maneira gananciosa, caminhou de uma maneira desleal. E o que isso causou? Um enfraquecimento da sua fé. Uma outra fraqueza de Judas foi a falta de fé. Queridos, se Judas não caminhou inicialmente com Jesus mal intencionado, ou seja, aqui é uma fonte de lucro. Vamos imaginar que ele pode ter caminhado ao lado de Jesus com a intenção assim, não, acho que aqui eu vou conseguir ter uma vida espiritual melhor. Digamos que Judas começou pelo menos com uma pequena fé. E ele foi fazendo as coisas, servindo, o tesoureiro aqui, né? Ele cuidava das finanças. O texto diz que quando Jesus fala com ele, ele comeu o pão e ele sai dali, os discípulos não entenderam, pensaram que ele tinha ido comprar alguma coisa, que Jesus tinha dito para ele comprar, ou que ele foi ajudar os pobres, comprar alguma coisa para os pobres. E eu fico pensando aqui, esse Judas era um artista. Porque Jesus tinha dito que alguém ia trair, alguém que ia comer do pão com ele, e Judas sai e o pessoal nem desconfia. Esse cara era um artista. E uma das piores coisas que acontece na vida de uma pessoa, que às vezes inicia uma caminhada com Deus, mas que no meio da caminhada se perde, é que ele se torna um religioso. Um religioso, ele parece ter muita piedade, ele parece ter muita espiritualidade. Um religioso, quando ele ora, até a entonação da voz dele assim é diferente. Oh Pai, Senhor, nós somos tão pecadores. Mas ele está pensando nos outros, ele não está pensando nele. Judas era um artista. Biblicamente, Judas era um hipócrita. Judas saiu da qualidade de discípulo para traidor. Aí você pensa, nossa, como é que isso aconteceu? Com a fraqueza não tratada, com o pecado não confessado, com o coração endurecido. E no lugar de ir ajustando isso, não, ele iria
alimentando isso. E ao alimentar isso, ele sucumbe na sua fé. E alguns estudiosos sugerem que Judas pode ter se desiludido com Jesus e com a missão dele. Lembra que eu falei? Aqui não dá dinheiro não. Aí ele pode ter se desiludido nesse aspecto. Mas também ele pode ter se desiludido do seguinte: eu pensei em uma outra direção espiritual, essa direção que me aponta a deixar a minha vida e carregar a cruz de Cristo. Nossa, e talvez ele se desapontou, ele ficou desiludido com aquilo ali, e levou ele a tomar a decisão de trair o mestre. Sabe aquela pessoa que olha assim e diz assim: olha, não dá mais para continuar. E aí sai. E sai, nesse caso de Judas aqui, deixando um rastro de pecado horrível na vida dele. Essa falta de fé pode ter contribuído para a traição, e certamente contribuiu para a traição de Judas com relação a Jesus. Queridos, essa palavra não é para deixar você para baixo. Essa palavra é para dizer para você o seguinte: se Judas tivesse feito o contrário, se em vez de Judas amar o dinheiro, ele amasse a Jesus. Se Judas dissesse assim: eu tenho uma fraqueza que é amar, eu amo o dinheiro é o Senhor na minha vida. Se Judas tivesse confessado isso a Jesus, e todo o dinheiro que Judas pegasse, de verdade, ele entregasse a Jesus, dizendo assim: Senhor, é o Senhor que é o meu rei, é o Senhor que é o meu Senhor, eu dependo de Ti. Eu tenho certeza que Jesus não ia deixar Judas passar fome. Porque só tem um jeito da gente matar um ídolo no nosso coração, é justamente fazer o contrário daquilo que o ídolo manda a gente fazer. Então, se Judas trocasse o seu amor ao dinheiro, a sua ganância pelo amor a Jesus, ele não teria experimentado isso. E queridos, talvez você não seja ganancioso, mas talvez você ame outras coisas mais do que a Jesus. Talvez você ame a sua posição, o seu status, talvez você ame, sei lá, os seus bens, não sei, alguma coisa que você tenha. Eu quero estimular você, encorajar você a trocar isso por Jesus. Deixar Jesus reinar no seu coração. Deixar Jesus envolver a sua vida, até que você perceba que você não é nada sem Jesus. Até que você perceba que sem Jesus a vida não tem sentido nenhum. Porque na vida de Judas, não ter bens, não ter dinheiro não faz sentido. Então, se ter dinheiro faz sentido, eu vendo Jesus para pegar moedas de prata. Eu troco a minha vocação, eu troco a direção que Jesus tem por minha vida, eu troco tudo isso, eu troco a vida eterna, eu troco, tudo, a caminhada com o Mestre, por coisas, porque eu amo coisas. Então eu quero estimular você, querido, a trocar tudo isso por Jesus. Pastor, como é que eu troco isso? Você troca isso, querido, quando você começa a treinar a sua vida. Porque começa com um treino, até aquilo se tornar prazeroso. Você começa a ler a Bíblia sem vontade nenhuma, sem entender nada. Mas o seu objetivo, a princípio, não é nem compreender muita coisa, mas é treinar o seu prazer, treinar a sua vida para que você comece a ter prazer com isso. Você orar,
E é você não se limitar a orar somente em um tempo, mas você ter uma vida assim de oração. É você estar andando e ver uma circunstância dizendo assim: Senhor, o Senhor está falando comigo nisso, o Senhor está me direcionando nisso. E aí você vai amar e mais Jesus. Se Judas tivesse trocado a sua deslealdade por uma lealdade. Tinha um livro que o tema dele era assim: quem é você quando ninguém está olhando? Quando ninguém está te vendo, quem é você? Quem é você, marido, quando sua mulher não está por perto? Quem é você, mulher, quando seu marido não está por perto? Quem é você, filho, quando seus pais não estão por perto? Judas era um desleal. Na ausência de Jesus, ele vai lá e traz Jesus. Mas na frente de Jesus, ele finge que ele gosta de pobres. Qual a área da sua vida que você tem sido desleal ao Senhor? Que você sabe que o que Deus espera de você. Eu estou falando não somente de princípios, eu estou falando também de comportamentos. Porque um mau comportamento é uma sinalização de que um princípio na sua vida foi quebrado. As roupas que você veste. Meninas, as roupas que você veste quebram princípios da santidade, da pureza. Meninos e meninas, homens e mulheres, as conversas que você tem nas suas redes sociais, nos grupos que você apaga as conversas, será que isso não é deslealdade à tua fé ao Senhor? Você diz assim: pastor, o senhor está jogando indireta para alguém? Não, é uma direta mesmo. Porque isso, queridos, isso se tornou muito comum. E eu não estou dizendo que a gente não tenha falhas, que a gente não tenha fraquezas. Eu estou convidando você a tratar dessas fraquezas, porque nós precisamos todo dia buscar uma vida de santidade. Você vai dizer: pastor, o senhor não é perfeito? Não. Então por que o senhor está pregando a palavra? Porque só teve um que pregou a palavra e era perfeito, e esse foi Jesus. Mas eu posso dizer para você que as minhas fraquezas, elas são tratadas. As minhas fraquezas, elas são compartilhadas com o meu discipulador. E claro, em primeiro lugar com Jesus. E por que eu faço isso? E por que eu estimulo você a fazer isso também, meu querido? Para que você não enfraqueça a sua fé. Para que você não viva uma vida religiosa. Porque não tem coisa mais chata do que uma vida religiosa. Porque o religioso não somente tem uma vida chata, mas é chato com todo mundo. O religioso é assim. Estou com medo de falar algumas coisas. O religioso ele olha para os outros só com crítica. Ele vem para o culto e fala assim: deixa eu ver o que eu vou criticar hoje. Aí ele critica, ele fala assim: mas eu falo isso pensando no melhor para a nossa igreja. É aquela pessoa que se levanta e fala assim: queridos, eu queria pedir. Aí fala assim: queridos, eu queria que vocês orassem por um irmão fulano de tal. Ele não está nem aqui, mas eu estou tão preocupada. Estou tão preocupado com o trabalho dele. Eu não sei nem se eu posso compartilhar. Aí manda.
Aí parece um homem piedoso, uma mulher piedosa, mas é um religioso, é um sepulcro caiado. E queridos, Deus não fez você para isso. Deus fez você para ter um relacionamento lindo com Ele. Quando Jesus chamou Judas, mesmo sabendo, porque Jesus era onisciente, mesmo sabendo, e chama Judas para estar com Ele, Jesus não trilhou o caminho para que Judas fosse o traidor. Judas escolheu isso. Alguns teólogos vão dizer o contrário, mas eu creio nisso. Jesus ia ser traído, mas Judas escolheu. E você hoje tem a oportunidade de fazer uma escolha. Talvez você diga assim: pastor, eu não só tenho 3 fraquezas não, eu tenho mais do que 3. E eu vou dizer para você que eu tenho mais também do que 3. Mas nós vamos criar a associação dos fracos. Porque nessa associação não é para que a gente continue fraco nos nossos erros, nas nossas falhas. É para que a gente saia dessa. É para que a gente chegue ao ponto de declarar aquilo que o apóstolo Paulo declara. Que quando ele é fraco, aí é que ele é forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É Paulo dizendo assim: olha, se depender de mim, eu estou arruinado. Mas é quando eu estou com esse sentimento de que se depender de mim que eu estou arruinado, aí é que eu sou fortalecido pelo Senhor. Meus queridos, a Bíblia diz que no final dos tempos a fé de muitos iria esfriar. Mas eu declaro pela fé que o nome de Mauro não vai estar ali não. E eu declaro pela fé também que o seu nome também não. Porque o mais importante não é identificar as fraquezas. É importante, mas o mais importante é saber quem trata das fraquezas. O Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Toda pessoa que está escravizada por uma fraqueza vive esgotado, porque é uma luta espiritual, às vezes até um desejo de mudança, mas é preciso ter uma atitude. Judas poderia ter, naquela noite, ter dito assim: eu sei que alguém vai te trair, mas hoje à noite decido não ser eu. E a gente sabe que muitas pessoas vão para o inferno, mas é nós que decidimos se nós queremos estar nessa lista ou não. Somos nós que fazemos essa escolha por Cristo, pelo senhorio de Deus nas nossas vidas. E eu quero te convidar, meu irmão, com todo amor, a confessar os seus pecados. Ele diz: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Não guarda fraqueza, não guarda pecado, não guarda. Vai até Jesus, confessa a Ele, porque a palavra do Senhor também nos diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há um caminho mais nobre, e nós podemos concluir essa noite fazendo a declaração que o apóstolo Pedro fez quando questionado a Jesus se queria o abandonar. Para onde iremos nós?
se só tu tens as palavras de vida eterna. Vamos ficar de pé, vamos adorar a Deus. Porque Ele te trouxe aqui para um renovo com Ele, para um tempo, um novo respirar com Ele. Você pode sair daqui igual a Judas, mas você pode sair daqui cheio da presença dEle, cheio do perdão dEle, cheio da misericórdia dEle.